Chegamos ao último bloco do Conexões de hoje, que está debatendo um pouco da condição da população negra no Brasil, em referência ao dia 20 de novembro, em que foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Estão aqui no estúdio para falar conosco o Danilo Ferreira, professor de Geografia da UEG, também integrante do LAGENTE, a professora Ana Canavarro, que é coordenadora do Laboratório de Pesquisas em Educação Química e Inclusão da UFG, e também o professor Alex Hatz, que é coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades, o LAGENTE, da UFG. Bom, a gente falou um pouco de educação no final do bloco anterior, com a questão das cotas, do acesso da população negra à universidade, mas e também há uma outra lei, aí, a Lei 10.639, que garante que as escolas tenham aulas de história e cultura africanas. Como é que vocês avaliam a aplicação dessa lei? Ela já está sendo aplicada e também a formação desse professor para garantir também essa representatividade da população negra dentro da sala de aula, passar esse conhecimento. Como é que vocês avaliam isso? Bem, a gente está falando de uma possibilidade de ensino a partir de uma outra matriz. Né? Quando a gente é apresentado as ciências nas escolas, né, de ensino básico, nós somos apresentadas a uma matriz única, que é uma matriz europeia. Né? Então, essa possibilidade de ser apresentado as diferentes produções de outros continentes, no nosso caso, né, dos protagonistas da nossa história, é um ganho. Né? Óbvio que essa é uma luta, a 10.639 é uma luta das diferentes representatividades do movimento negro brasileiro, né? E que ainda, apesar de nós estamos completando agora 11 anos de sancionamento da lei, nunca basta que uma lei seja sancionada para que ela se cumpra. Mas nós estamos falando que essa possibilidade é real, né? E quando essa possibilidade é real, nós estamos falando de fomento para que ela aconteça. Né? E nós estamos estreitando, no caso da universidade, a 10.639, vem com uma possibilidade de estreitamento de laços. Né? Nós somos os formadores de professores, né? A universidade forma professores para estar na educação básica, o cumpra-se da lei, ele é para todos os níveis de ensino, então nós estamos falando de uma possibilidade não só de acesso a outra matriz de conhecimento, mas de estreitamento de laço entre essas instituições, as instituições que formam os profissionais e esses profissionais que estão atuando em diferentes áreas. Né? Eu vejo isso como um ganho não só para a formação de professores, que é a minha área, mas, por exemplo, é preciso que nós formemos médicos que conheçam a população brasileira. Nós temos médicos capazes de tratar da saúde da população negra, então nós estamos falando dessa possibilidade que se abre agora com a implementação, não agora, né, mas com a possibilidade da implementação da 10.639. Há alguns campos em que a implementação da lei tem sido mais debatida, no campo, por exemplo, da história e da educação e da pedagogia, mas em outras áreas do conhecimento é preciso dar mais passos, que é o caso da geografia, por exemplo. Né? E em cada instituição. Então, agora na UFG nós temos um GT que está discutindo a implementação da lei em todos os cursos da universidade, ou seja, alguns cursos vão ter disciplinas obrigatórias, outros terão disciplinas optativas, outros terão conteúdos em disciplinas, outros farão cursos de ensino à distância, mas, ou seja, somente depois de mais de 10 anos da lei é que, de fato, está acontecendo esse reconhecimento da necessidade de implementar, não é? E também da possibilidade de também um reconhecimento. A lei ela é um reencontro do Brasil com a África, não é? Para todas essas pessoas, não só para pessoas negras. Né? Ela é uma reivindicação antiga do movimento negro, como já foi dito, mas ela trazia outros conteúdos, ou seja, a geografia imaginativa nossa, nós só percebemos a África a partir da escravidão, não percebemos a África das sociedades africanas anteriores. Né? E também não conhecemos determinados campos, ou seja, cada campo do conhecimento é preciso reconhecer a participação de cientistas africanos, dos sábios, das matrizes culturais, né? Não só as musicais, as químicas, né? As do território, né? A história política dos reinos africanos, sociedades africanas. Então, a lei é um reencontro. Né? Quando a gente fala de reencontro, né, é preciso que a gente se posicione. Né? Nós fomos o último país a abolir a escravidão. Dos 11 milhões de escravizados que vieram para as Américas, 6 ficaram no nosso país. Então, nós estamos falando de um laço que não se apaga.
né, das nossas questões ancestrais e que realmente precisam parar de atuar só no campo do folclore, né, e do exótico para atuar na produção de conhecimento. Né? Nós estamos falando de sociedades que se organizaram e que vieram para cá, né, como elementos da diáspora, não foi aleatoriamente, mas intencionalmente. Quando esse povo negro escravizado veio para o nosso país, vieram também com suas culturas e com culturas de produção e transformação da matéria, pela organização do trabalho que caracteriza o desenvolvimento de toda e qualquer sociedade. Então a gente não pode negar e apagar, né, intencionalmente, tão perversamente, essa nossa história ancestral. Quanto à Lei 10.639, o professor Renato Emerson, da UERJ São Gonçalo, o professor Gabriel Siqueira também, eles fazem uma análise interessante quanto à implementação da lei, né, para esse ensino de África. E eu acho interessante porque ele problematiza como que isso também está lá no livro didático, porque uma questão é a implementação de uma lei para o ensino e como que, por exemplo, o conhecimento com relação à África, com relação ao negro, ele se apresenta no livro didático na escola. Porque aí eles fazem algumas análises com relação a alguns livros didáticos e percebem que existe a ausência dessa discussão no livro didático também. Porque há uma política também de criação de novos materiais didáticos, tem o programa A Cor da Cultura, que tenta trazer um pouco essa visão mesmo da matriz africana. Sim. E aí, só voltando, eles apresentam algumas discussões, como por exemplo, quando você pega lá na parte da história, que faz uma discussão sobre a construção do território brasileiro, né, na parte de geografia, você não percebe a população negra para se pensar a construção do território brasileiro. Apresenta o branco, o europeu, né, a importância deles para a construção do nosso território, da nossa nação, da nossa sociedade e a população negra. Ela não está apresentada ali. Só que o livro didático ele é um grande mercado. As imagens continuam sendo imagens muito negativas, então não sei o que está acontecendo aí na aprovação do livro didático, que a reprodução de imagem negativa continua existindo, seja na geografia ou na história, que são as áreas que eu conheço mais e oriento pesquisas nesse campo, né? E é um mercado de editoras que está muito, vamos dizer, contaminado dessa visão de negro, de Brasil, dessa ideia de miscigenação, ou seja, algo que ainda não aconteceu com todas as iniciativas que o MEC, o Conselho Nacional de Educação, tem, mas há um problema. E os livros paradidáticos, os materiais alternativos, são muito legais, mas circulam pouco, né? Então acho que a gente tem que, uma equação ainda é difícil de solucionar. A gente fala de livro didático, a gente está falando de currículo, e esses são, inegavelmente, instrumentos de controle social. Então, a gente está falando de o que a gente quer apagar intencionalmente? A história dessa colonização, né? A história da nossa relação com o sujeito social escravizado que foi privado de direitos dentro desse país, né? A gente está falando de um apagamento, de um silenciamento intencional. Agora, mudando um pouquinho de temática para finalizar, um tema também que é muito importante ser debatido, que a professora tocou também no primeiro bloco, a questão da violência civil e policial contra a população negra, principalmente a população negra que ocupa esses espaços mais marginalizados. Uma pesquisa divulgada aponta que 77% dos homicídios ocorridos no ano de 2012 foram contra pessoas negras. Como que essa violência tem se manifestado na sociedade? E isso representa mesmo mais um ponto da desigualdade para essa camada da população jovem e negra? É nesse tema que vem sendo feito por estudos, né, de sociólogas, sociólogos de outras áreas do conhecimento, que tem que combinar a questão de gênero, a questão racial e a questão espacial. Essa morte é de jovens, homens em geral, de 15 a 29 anos em regiões metropolitanas, assim, nas capitais e suas áreas de entorno, né? E no nosso caso aqui, Goiânia e Aparecida de Goiânia, no caso de Brasília, Águas Lindas, né? Então, Brasília, o entorno do DF, então, Formosa, então, esse é algo recente no sentido de estudos. Como eu disse, nas outras questões todas já havia a denúncia, né? A denúncia das mulheres negras, a denúncia das pessoas das comunidades pobres, que percebem essa violência no dia a dia. Agora, algumas questões. O corpo suspeito na sociedade brasileira, suspeito de ser o marginal, o violento, é o corpo negro, né? Então, a abordagem é muito pesada.
essa morte acontece e ela não causa comoção, é uma morte que está naturalizada na sociedade brasileira, né? Então, isso precisa ser discutido. Todas as mortes violentas devem ser sentidas e reclamadas, mas essa morte está acontecendo numa quantidade extrema e sem isso. E uma parte dela é de violência policial, com certeza. Então, tem algo que nessa instituição tem que ser repensado, né? A presença dessa instituição nas cidades, a sua relação com essa morte, porque é uma questão de gênero, são homens que estão matando outros homens, são homens negros às vezes estão matando rapazes negros, e tem algo muito corroído aí que é preciso qualificar melhor para que a gente ataque. Então, estamos aí tentando fazer estudos para que a gente conheça melhor o fenômeno. Nós estamos falando, né, de interdição desses corpos e, portanto, de condições marginais, né? Obviamente que nessas condições nós estamos falando que a vulnerabilidade social está diretamente associada a essa população. Essa população, ela está onde, né? Ela está na base da pirâmide da sociedade brasileira. Então, ela é acometida por esses casos que são de violência, que são, como o meu colega disse, naturalizados, apagados, esquecidos, silenciados, como todas as outras questões que envolvem a população negra brasileira, né? Mas nós estamos falando de mortes, sujeitos sociais que estão sendo silenciados não só pelo discurso, mas pela interrupção da própria vida. Então, nós estamos falando de um problema social, né? O racismo, em suas diferentes facetas, ele precisa ser discutido pela população como um todo, em suas diversas esferas, porque esse é um problema social, é um problema de todos nós. Quanto a esse assunto, eu queria só citar o caso daqueles policiais que recentemente mataram adolescentes, jovens, no Rio de Janeiro. Eu acho que todos vocês viram, né? A filmagem dentro do carro policial apresenta essa violência, esse racismo, né? Quem eram aqueles jovens, né? Eram jovens, né, de comunidade, negros, né? E que foram abordados, foram levados para um lugar fora da cidade e foram executados. Então, acho que isso aí é o olhar que, enfim, algumas instituições têm com relação a esse negro, né? É o negro da comunidade, é jovem, né? E aí é onde que a gente percebe essa violência contra essas pessoas. E ela aconteceu ao lado da universidade. Na favela São Remo, que é ao lado da USP, onde eu estudei 8 anos, 4 jovens foram pegos pela polícia, 2 foram mortos. As fotos foram parar num blog da polícia, que celebra mortes com a seguinte frase: esses vermes agora foram para a pedra gelada do IML. Ou seja, é muito desprezo. São várias mortes. Na verdade, tem uma morte simbólica, né? Uma negação, como nós já comentamos muitas vezes aqui, que culmina nessa eliminação física. Então, é algo que tem que sair desse nível de denúncia, desse nível de estarrecimento, né, que essas matérias trazem, para que a gente amplie esse discurso. Há programa o Juventude Viva, da Secretaria de Políticas Públicas de Igualdade Racial, do Governo Federal, e uma campanha agora da Anistia Internacional, né, que chama Jovem Negro Vivo. Mas é muito recente ainda esse reconhecimento, então ele precisa ser mais digerido. E é um discurso, em certa medida, institucionalizado até em grande parte da população, nos meios de comunicação, como a gente viu o caso daquela jornalista do SBT, que achava natural que o jovem negro, pobre, fosse amarrado porque ele era um bandido, né? Se está com pena, leva para casa. É um discurso que parece que já percebe aquele sujeito dessa forma, sempre ele vai ser dessa forma, ele não pode alterar a sua condição de vida. Uhum. É um discurso irrefletido, né? É um discurso, não é só perverso, mas ele é simbólico, porque ele retrata quem nós somos de fato. Essa é a nossa sociedade. Isso é de causar não só estranhamento, mas envolvimento na participação da sociedade como um todo. Como é possível, né? 50,7% de população autodeclarada, esse é um exercício da democracia, né? Eu sempre me pergunto, bem, nós temos 50,7% autodeclarada preto e pardo. Se eu ainda contar os morenos que estão no armário, né, esse número dá um salto que a gente estava até discutindo outro dia. Então, nós estamos falando de cultura de maioria. A maioria está sendo massacrada, a maioria está sendo esquecida, a maioria está sendo silenciada. Quando é que, finalmente, nós vamos poder discutir isso para que a maioria seja representada? Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer muito. Muito obrigada, Danilo, pela presença. Obrigada.
Obrigada, professora Anita. Por nada. E também obrigada, professora Muito Alex. obrigado. Bom, espero também contar com vocês em outros debates aí no Conexões durante os próximos anos. Muito obrigada. Bom, e você pode ser um parceiro também do nosso programa, mandando sugestões de pauta, perguntas ou críticas para os e-mails ou então para a rede social. E você pode assistir a todos os episódios já produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado às 5h30 da tarde, com horários alternativos no domingo às 9h15 da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!